Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o terceiro vídeo que nós estamos fazendo, meditando sobre o assunto a certeza da salvação. Tentando responder a pergunta, como cristão, eu posso ter certeza da minha salvação em Cristo? Ou eu tenho que viver constantemente na dúvida? Fizemos um vídeo, o primeiro, falando sobre a opinião de Jesus Cristo nos dando a resposta a isso, quando ele disse que nós podemos ter certeza absoluta da salvação. No segundo vídeo que fizemos ontem, nós falamos do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, em que Paulo fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, e de que Cristo pagou pelo nosso pecado, ressuscitou por nós, subiu ao céu, está sentado, intercede por nós, então nós estamos descansando em Cristo e podemos ter certeza. E hoje eu quero meditar com vocês sobre a carta de João, o apóstolo João. E ele diz logo de cara que nós temos que ter certeza da nossa salvação, porque o sangue de Jesus Cristo, está no capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o que significa todo pecado? Todo pecado significa todo pecado, todo e qualquer pecado. Não há nenhum pecado que possa afastar o cristão da comunhão com seu Deus. Não há nenhum pecado que possa fazer com que um cristão deixe de ser cristão. E no capítulo 2, um pouquinho mais para frente, João diz o seguinte para nós, meus irmãos. Ele diz assim, que ele escreve essas coisas, essa carta, para que nós não pequemos contra Deus. Mas se nós pecarmos, ou quando nós pecarmos, nós temos um advogado junto a Deus, que é Jesus Cristo, o justo, e ele é o pagamento pelo nosso pecado. E não somente pelos nossos, ou seja, pelos pecados de Paulo, ou melhor, de João e dos seus leitores, mas pelos pecados dos cristãos de todo mundo. Então, nós não temos como ser desligados de Cristo. Nada, como nós vimos no vídeo anterior, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, mas você diz assim para mim, pastor, mas e se a pessoa cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Meu irmão, minha irmã, um cristão não vai cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado da blasfêmia, que nós nem sequer sabemos exatamente o que tipo de pecado é, mas seja lá o que for, ele não pode ser cometido por um cristão, porque senão a Bíblia estaria em contradição. Para o cristão é dito, e inclusive João fala que se nós confessarmos nossos pecados, capítulo 1, verso 9 dessa mesma carta, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para o cristão, meu irmão, minha irmã, você que está nos vendo e ouvindo, para o cristão não há pecado que não possa ser perdoado em caso de arrependimento. Deus espera apenas que nós nos arrependamos, que nós reconheçamos nossos erros. Então não há nada que nós possamos fazer que venha a quebrar esse vínculo de amor eterno que existe entre Deus e os seus eleitos, entre Deus e seus filhos. É por isso que você pode ter certeza da sua salvação. Nada quebra a nossa filiação. E João, escrevendo essa carta para alguns ouvintes, ele está tentando consolar essas pessoas que parece que algumas delas não estavam convictas da sua salvação. Parece que algumas delas se sentiam pressionadas, duvidosas. E uma das coisas que João faz na sua carta é mostrar que eles deveriam desfrutar dessa certeza gloriosa de que eram salvos. E ele diz assim, por exemplo, no capítulo 5, que é uma outra porção que eu separei para meditar com vocês, no capítulo 5, versículo 11, ele diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E veja que interessante, que ele coloca que Deus nos deu a vida eterna já no passado, como que algo sendo ganho através de Jesus, que havia morrido um tempo atrás, algumas décadas atrás. Então, em Jesus Cristo, Deus já nos deu a vida eterna. E ele continua, e esta vida está em Jesus Cristo, seu Filho. A vida eterna está em Jesus. E Deus nos deu a vida eterna em Jesus Cristo. E ele diz assim no versículo 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, qual é o critério para que alguém tenha a vida eterna? Ter Jesus. Ter Jesus. O único critério bíblico para que alguém possa desfrutar a vida eterna é ter Jesus. Então, se vocês estão me ouvindo e vocês têm Jesus como Salvador, vocês têm a vida eterna. Mas é preciso que vocês creiam em Jesus e tenham Jesus verdadeiramente, né? Uma vida com Jesus, ela é marcada por uma série de características, que não é o foco nós falarmos aqui. Não é apenas acreditar. Isso, ter Jesus não significa apenas acreditar que ele existiu, né? Acreditar na veracidade da história de Jesus, na sua historicidade, não é isso, né? O diabo também acredita que Jesus existiu, na existência de Jesus. Claro que acredita. Ateus também acreditam. Então, ter Jesus também não é gostar de alguns cânticos apenas, não significa
gostar de algumas músicas gospels, né, que como está em alta no mercado. Ter Jesus não significa ter uma Bíblia também aberta no Salmo 91, no Salmo 23 em sua casa, ou de vez em quando você fazer visita para alguma igreja, ver um vídeo. Não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Essas coisas cristãos fazem também, né? Abrir a Bíblia, eu não sei, acho que não. Deixar a Bíblia aberta em algum texto, né? Meio esquisito. Mas ter Jesus como Salvador implica num relacionamento de intimidade, de comunhão, de submissão. Assim como o marido e a esposa se submetem um ao outro, tem um compromisso que muda toda a vida deles. Assim também o cristão que tem a Jesus como Salvador, ele tem a sua vida totalmente transformada. Eu sou casado há 6 anos e eu tinha uma vida, fiquei 12 anos como pastor solteiro, né? E viajei bastante, conheci muita gente das nossas igrejas, fiz muitas boas amizades, e enfim, fiz viagens de moto, e fiz muitas aventuras saudáveis, graças a Deus. Mas a partir do momento que eu me casei, eu tenho um compromisso com a minha esposa. Então agora eu tenho que prestar conta para ela de toda a minha vida, de onde eu vou, o que eu faço, tudo nós compartilhamos. Eu não tenho mais como viver uma vida de solteiro, porque eu tenho um vínculo de amor com a minha esposa. O cristão também tem um vínculo de amor com Cristo. Inclusive as escrituras chamam os cristãos de a igreja de Deus, a noiva de Deus. Então ser cristão é muito mais do que você ser evangélico, ou ser católico, ou você ser membro de uma igreja. Tem a ver com um relacionamento profundo, diário, de amor, de temor, de obediência. E nós amamos a Cristo, se nós amamos a Cristo, nós obedecemos e fazemos aquilo que Ele nos manda. E se tivermos que morrer por amor a Cristo, nós vamos morrer também. Então, se essas pessoas com essas características que amam a Cristo, se elas têm a Cristo como Salvador, elas têm a vida eterna. É o que João está nos dizendo. Simples assim. Simples assim. De novo, Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está em seu Filho Jesus Cristo. E o verso 12 diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Então, o critério para sabermos se nós temos a vida eterna, e temos certeza disso, não é nós termos 18 cargos na igreja, né? Não é nós falarmos em línguas, não é sermos estudiosos, conhecermos as escrituras de cor, não é isso. Mas o critério João diz de forma bem simples, versículo 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, que não é cristão, que não se converteu, que não foi transformado pelo Espírito Santo, não tem a vida. Então, quem é que não tem? Tem 2 tipos de pessoas, 2 grupos. Um grupo que tem a vida eterna e o outro grupo que não tem. Quem é que tem a vida eterna? Aqueles que têm a Cristo como Salvador. E todos aqueles que não têm a Jesus como Salvador não têm a vida eterna. Mas ele continua no versículo 13 e ele diz assim, olha que interessante, João escrevendo para essas pessoas, ele fala, estas coisas eu escrevo para vocês, estas coisas eu escrevi, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A vocês, outros que creram no nome do Filho de Deus. O que João está dizendo? Vocês creram, eu conheço a fé de vocês, vocês se entregaram a Jesus como Salvador. Então eu estou escrevendo essa parte para vocês, essa carta, para que vocês desfrutem dessa certeza. De novo, estas coisas vos escrevi, agora eu vou ler exatamente na linguagem da minha Bíblia aqui, a fim de saberdes, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Cristãos que foram, de fato, transformados, regenerados, que nasceram de novo, que nasceram do Espírito Santo, eles têm a vida eterna. Então, quando você, meu amigo, minha amiga, você que é cristão, você duvida da sua salvação, pode ver. É que você não está duvidando de Cristo, nem do que Ele fez. É que você fica olhando para você mesmo. Faça um teste. Se eu te perguntar, você tem certeza da sua salvação? Pense um pouco. Você é tentado a olhar para responder essa pergunta de forma adequada? Você é tentado a olhar para a sua vida, e para aquilo que você fez hoje, para aquilo que você fez ontem, para aquilo que você fez no último ano, para os seus relacionamentos, para aquilo que você está vendo na internet, para aquilo que você está lendo, para o seu palavreado, para o seu comportamento no trabalho. Ou seja, muitas vezes nós queremos ter certeza com base na nossa vida de obediência e de vivermos certinhos. Mas aqui João diz, vocês que creram no nome do Filho de Deus, vocês que têm fé verdadeira em Jesus Cristo, vocês têm a vida eterna. Então, olhando tanto o ensinamento de Jesus, como o ensinamento do apóstolo Paulo, como o ensinamento de João e de toda a Escritura, nós somos estimulados, meus irmãos, a desenvolvermos essa convicção gloriosa de que nós somos filhos de Deus. Nós somos estimulados. Deus quer que os seus filhos, que os seus eleitos,
saibam que são filhos de Deus. Deus não quer que você tenha dúvida. É muito comum alguns pastores, na hora do dízimo, na hora das ofertas, dizerem: olha, se você não der o dízimo, Deus vai te matar, Deus vai te deserdar. Aí a pessoa entrega o dízimo por medo de perder a filiação. Meus irmãos, vocês que creram em Cristo como Salvador, vocês estão salvos. E quando vocês forem perguntados se vocês têm a certeza da salvação, não olhe para ontem, não olhe para a sua vida, não olhe para os seus relacionamentos, não olhe para as suas faltas, olhe para a cruz, olhe para 2000 anos atrás, onde Jesus foi pregado na cruz. Jesus Cristo pagou pelo pecado, ele morreu por nós, agora você pode ter certeza. Então, como seria uma boa resposta para alguém que te pergunta: você tem certeza de que você é salvo? Você diz: sim, eu tenho certeza. O meu coração tenta me enganar, às vezes Satanás tenta me iludir, eu sei que eu sou falho, que eu tenho os meus pecados, mas o meu Salvador morreu por mim e ele caminhou todo o trajeto que era preciso caminhar para que eu pudesse voltar-me para Deus e para que Deus pudesse voltar para mim e me amar e me dar a vida eterna. A minha certeza não repousa nas minhas experiências espirituais. A minha certeza, a sua certeza, não deve repousar numa vida irrepreensível sem pecado. A nossa certeza repousa em Cristo que morreu por nós. Agora, é claro, meus irmãos, que a cada dia nós precisamos batalhar para vivermos vidas santas, para que essa convicção seja aumentada no nosso coração e para que, de fato, nós estejamos em Cristo. Porque uma vida em Cristo levará uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de morte para o pecado e uma vida de vida para Cristo. Eu desejo do fundo do meu coração que todos vocês que viram esse vídeo tenham certeza da salvação em Jesus Cristo. E você que está vendo e não é cristão e chegou até aqui, eu faço um pedido para você e um conselho. Dobre seus joelhos, confesse os pecados, crê em Jesus como Salvador, seja salvo e venha desfrutar juntamente conosco dessa certeza gloriosa de que nós somos salvos, de que temos a vida eterna e de que se Jesus voltar hoje, nós não ficaremos desesperados, pelo contrário, não ficaremos desesperados, nós sairemos da nossa casa, de onde estivermos, e abriremos nossos braços e diremos: Senhor, eu estou aqui, pode me levar, eu sou o seu. Deus abençoe você e a sua família. Amém, gente. Fiquem com Deus.